Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O Cemitério das Almas Penadas. A estrada de chão levava a um povoado esquecido entre colinas, um lugar apagado dos mapas, chamado São Jerônimo do Além. Um vilarejo de poucas casas, onde os moradores raramente olhavam nos olhos uns dos outros. No alto da colina mais distante, cercado por ciprestes retorcidos, erguia-se o antigo cemitério. Diziam que ninguém era enterrado lá há décadas, mas todas as noites se ouvia o som de pás remexendo a terra. Rebeca era uma jovem pesquisadora de folclore brasileiro. Estava viajando pelo interior coletando histórias para seu livro sobre cemitérios amaldiçoados. Quando ouviu sobre São Jerônimo, seu interesse foi imediato. As poucas informações que encontrou eram imprecisas, mas o nome do lugar a assombrava: Cemitério das Almas Penadas. Ela chegou numa tarde nublada. As nuvens pareciam arrastadas por dedos invisíveis. Os moradores se calaram ao vê-la. Nenhuma criança nas ruas. Nenhum cachorro latindo. Apenas olhares vazios e portas se fechando discretamente atrás dela. Rebeca se hospedou numa pensão modesta, cujo único quarto ficava voltado para a colina. A Dona Mirtes, a alertou: "Você veio por causa do cemitério, né? Escute bem, nunca fique acordada depois das 3. E se ouvir vozes chamando, não responda. Elas não estão chamando você. Estão chamando o que está dentro de você." A advertência soou como lenda, mas Rebeca sentiu um frio repentino percorrer sua espinha. Naquela mesma noite, ela decidiu visitar o cemitério, apenas para fotografar os portões e fazer algumas anotações. Levou uma lanterna, gravador de voz e sua velha câmera analógica. Ao se aproximar, o portão de ferro enferrujado rangeu sozinho e se abriu devagar. Ela não empurrou. Apenas se escancarou, como se a aguardasse. Uma brisa úmida saiu de dentro do cemitério, carregando o cheiro de terra revolvida e flores podres. Lá dentro, os túmulos estavam quebrados, alguns revirados. Havia nomes riscados nas lápides, outros cobertos por fuligem. Rebeca tirou uma foto, mas o flash não funcionou. No visor da câmera, uma imagem embaçada mostrou várias sombras ao redor dela. Mas, ao olhar ao redor, não havia ninguém. De súbito, uma voz sussurrou bem perto de seu ouvido: "Você nos trouxe com você." Rebeca congelou. A lanterna falhou. O portão atrás dela se fechou com um estrondo. A escuridão era total. A lanterna piscava, revelando vultos apenas por frações de segundo. Rebeca andava em círculos, sentindo o peso do silêncio absoluto. Um silêncio que não era vazio, mas carregado de presença, como se milhares de olhos invisíveis a observassem. Ela tentou sair, mas os caminhos entre os túmulos mudavam. O que antes era uma trilha agora levava a um mausoléu coberto por cipós. Seu nome estava gravado na porta do túmulo: Rebeca D.L. Ela recuou, o coração aos pulos. Era impossível. Um truque da mente. Precisava manter a razão. Ligou o gravador e começou a falar em voz alta para manter o controle. Data: 17 de outubro. Local: Cemitério de São Jerônimo do Além. Fenômenos estranhos, possíveis alucinações auditivas e visuais. Mas, ao reproduzir o áudio, ouviu dezenas de vozes repetindo suas palavras em uníssono, como um coral fantasmagórico. A câmera caiu no chão sozinha. Um vento forte soprou de dentro do mausoléu, derrubando a cruz de pedra mais próxima. Ela correu, tropeçando entre as sepulturas, até cair diante de um túmulo raso, recente, com a terra ainda solta. Nele, estava escrito: "Aqui jaz quem volta sem corpo." De dentro da cova, começou a subir uma névoa densa e azulada. E então, uma mão esquelética, trêmula, coberta de terra e unha. Rebeca gritou e correu de volta à entrada. O portão, dessa vez, estava aberto. Ela atravessou e não olhou para trás. Ao chegar na pensão, coberta de lama e tremendo, Dona Mirtes a esperava na varanda. "Você ouviu, né? Agora não tem mais volta." E entregou-lhe um espelho antigo.
Olhe só se quiser saber quem voltou com você. Rebeca não quis olhar. Mas o espelho se virou sozinho em sua direção. E por trás de seu reflexo, viu várias silhuetas. Algumas sem rosto. Outras com olhos costurados. No dia seguinte, Rebeca tentou sair do povoado. Pegou sua mochila e desceu até a única estrada que levava ao asfalto. Mas cada curva parecia levá-la de volta à colina. Era como estar presa em um carrossel infernal. Nenhuma bússola funcionava. Nenhum celular tinha sinal. Desistindo, voltou para a pensão e encontrou seu gravador ligado sozinho. A fita girava ao contrário. E as vozes diziam: seu corpo é novo. Sua alma é velha. Deixe que entremos. Rebeca começou a ter lapsos de memória. Esquecia onde deixava os objetos. Acordava em posições diferentes da que dormira. Encontrou anotações em seu próprio caderno com caligrafia que não era a dela. Uma dizia: a terra sente fome. Você é o banquete. Ela decidiu procurar os arquivos históricos da cidade. No porão da antiga igreja, encontrou documentos antigos com nomes riscados e certidões de óbito incompletas. Muitos dos mortos haviam sido enterrados vivos por engano. Outros foram amaldiçoados por rituais esquecidos. E todos estavam no mesmo lugar, o cemitério da colina. Uma anotação específica chamava atenção: a cada 7 luas, alguém é escolhido para abrir o portão por dentro. E a data da última ocorrência era exatamente 7 ciclos atrás. Rebeca compreendeu: ela era a escolhida. Naquela noite, a colina começou a brilhar com uma luz opaca, como se algo respirasse sob a terra. Os túmulos emitiam gemidos abafados. E os nomes riscados começavam a reaparecer, um por um, como se escrevessem sozinhos. No espelho do quarto, Rebeca viu que seu reflexo já não piscava junto com ela. Quando virou o rosto, seu reflexo continuava a encará-la. Sorriu. Um sorriso costurado. Ela tentou fugir, mas as janelas não se abriam. A porta estava lacrada com símbolos de sangue. As vozes vinham do ralo, do espelho, da cama, de dentro de si. E então ela lembrou: uma vez morta, a alma não descansa, apenas espera ser lembrada. E no esquecimento, elas encontram o caminho de volta. Na noite seguinte, uma tempestade caiu sobre São Jerônimo do Além. Os relâmpagos revelavam as silhuetas dos mortos se levantando no cemitério. A terra tremia, e um lamento coletivo ecoava das raízes aos céus. Rebeca, trancada na pensão, sentia seu corpo pesar como pedra. Cada movimento doía, como se estivesse se desintegrando. Em seu braço, marcas em forma de unhas começaram a surgir. E sob a pele, ela viu pequenas larvas se movendo. Dona Mirtes apareceu com uma vela negra. Você ainda pode sair, mas só se levar um deles com você. E então apontou para a estrada. Uma criança, pálida, sem olhos, aguardava sob a chuva. Ela precisa de um corpo. Rebeca recusou. Mas ao tentar correr, as sombras da casa a impediram. As paredes respiravam. O chão rangia palavras em latim. E do teto, começou a pingar sangue fresco. O espelho do corredor explodiu, revelando uma passagem. Do outro lado, um corredor de túmulos e portas entreabertas. A cada sala, uma lembrança esquecida de alguém morto ali. Rebeca viu suas próprias memórias sendo apagadas. A cada passo, um pedaço dela se perdia. No fim do corredor, uma cruz invertida girava lentamente. Atrás dela, o coveiro das almas penadas, um ser alto, envolto em mortalhas, com o rosto coberto por uma máscara feita de ossos. Ele a olhou sem olhos e disse: agora você é nossa. Mas pode escolher como quer permanecer. Ela tinha 2 opções: tornar-se uma guardiã, vigiando o portão entre os mundos, ou servir como corpo para os que queriam voltar. Rebeca gritou. E sua boca se encheu de terra. Acordou em pé, no cemitério. Os olhos costurados, os braços abertos. Sentia-se leve, como se flutuasse. A colina estava silenciosa. A cidade abaixo já não existia.
Apenas ruínas e estátuas de São Rebeca agora fazia parte da lenda. Uma nova lápide foi erguida em seu nome, mas as letras tremiam sozinhas. A cada visitante que se aproximava da colina, um sussurro saía de sua boca: entre. Precisamos de companhia. O cemitério das almas penadas nunca esteve tão vivo. A cada novo corpo, uma memória era recuperada. Mas nenhuma delas era feliz. Todos os mortos ali tinham dívidas, pecados inconfessáveis. E seus restos gritavam sob a terra. A lenda se espalhou pelas cidades vizinhas. Gente que ouvia vozes ao passar por trilhas, que via vultos nas fotos tiradas do alto. Alguns diziam que Rebeca aparecia nos espelhos, perguntando: "Você ainda se lembra de mim?" Os poucos que ousaram entrar no cemitério nunca saíram. Mas de manhã, novos túmulos surgiam. E o portão? Sempre estava entreaberto, como se aguardasse alguém que ainda não sabia que já estava morto. Agora, toda lua cheia, o cemitério canta. Um canto triste, feito de suspiros e choros infantis. E quem escuta, sente vontade de subir a colina, só para entender o que está chamando. Mas cuidado! Nem tudo que chama quer ser encontrado. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode